Ana Carolina chegou a estudar medicina, mas abandonou a carreira para trabalhar em cinema, como continuista de um filme do diretor Walter Hugo Cury. De lá para cá, não parou mais. Sua cinematografia soma cerca de 14 filmes, entre eles os premiados Mar de Rosas, Das Tripas Coração e Sonho de Valsa, batizada por ela como trilogia feminina. Os críticos dizem que sua obra é vigorosamente autoral e revela originalidade tanto na estrutura dramática como na construção de diálogos. Ana Carolina é a entrevistada de hoje, aqui no Sala de Cinema. Ana Carolina, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. É um grande prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. Ótimo. Ana, você faz várias faculdades, até medicina, antes de ir para o cinema. Como que aconteceu essa virada da medicina para o cinema? Na raiz da minha vida profissional, eu tive uma indecisão natural. E eu fiz vestibular que nem louca, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E os vestibulares, em vez de me libertar, aquela quantidade de vestibular que eu fazia durante todos os verões seguidos, foram me aprisionando muito e eu fui perdendo completamente a possibilidade de descobrir o que eu queria fazer. Aí eu fui fazer reabilitação na faculdade de medicina e eu achei que eu queria fazer neurologia. Eu até acho, até hoje, acho que neurologia é a parte mais interessante, é a parte mais literária do corpo humano. Mais nobre. Mas tem mais pesquisa, não sei, eu acho isso. Enfim, aí acabei indo fazer cinema. Por quê? Porque eu estava nesse combate de achar o que seria bom para mim e já estava aprisionada nele. E um dia eu passei na Barão Tapetininga, naquela Galeria Califórnia que tinha na Barão Tapetininga, e estava escrito assim, faça cinema. Puxa vida, era isso. E eu falei, acho que é isso. E aí eu fui como se isso fosse realmente uma ação libertadora nacional. Eu acreditei muitos anos que o cinema me libertou de fato. Daí você viu essa placa e foi fazer cinema? Era um curso. Qual foi a entrada? Era um curso de cinema na Escola São Luís, Escola Superior de Cinema, que funcionava num prédio da Escola São Luís. O curso era da Escola São Luís. No seu filme Indústria, ele, dentro da história do cinema, ele tem uma toada diferente. O Bernardet escreve sobre ele dizendo que ele olha o operariado com outros olhos, né? Ele focaliza. Uma das razões seria porque você também se interessa pela aquela elite industrial. Vamos falar desse culto. Naquele filme Aliás, eu até vou te dizer, eu neguei esse filme agora para o Jean-Claude, porque esse filme tem uma cópia só, em 35mm, que está na Cinemateca. Essa cópia, ela é, na melhor das hipóteses, ela é de 1973. Então, não dá para você projetar num curso de alguma coisa que tenha que projetar aquilo lá. Eu vou ter que digitalizar. Mas a minha preocupação ao fazer aquele documentário era, se é que eu me lembro bem do que eu estava desejando, e era a minha primeira direção, eu estava querendo entender qual seria a via de acesso do operariado a mudar de classe social. Era essa a minha preocupação. Talvez seja aí que o Jean-Claude esteja dizendo que era uma visão diferenciada. Eu queria saber como é que se mudava de classe social. Na sequência, Ana, você faz outros documentários, como Guerra do Paraguai, Pantanal do Mato Grosso, entre outros. E por que essa toada de documentários? Era a questão do momento? Aquela época era a linguagem cinematográfica se expressava pelo documentário? Não sei te dizer. Eu acho que demora muito, o aprendizado de cinema demora muito. Você não aprende a filmar assim, você não é um bom diretor assim. Tudo é um aprendizado. E também tem outra, você não pensa 90 minutos.
você pensa 10, você pensa 20. É difícil pensar 90 minutos. Quando eu estou falando pensar, é construir dramaticamente uma série de coisas que durarão de 90 minutos, um pouco mais até. Então, o seu fôlego também tem que ser treinado. Você vai para 10 minutos, depois você vai para 15, depois você vai para 20. Eu fiz isso, eu fiquei fazendo documentário no tempo que era o tempo útil do meu melhor pensamento, da minha melhor formulação. E, em geral, era exatamente, depois que eu fazia, decupava, pensava, aquilo lá não ia aguentar o 16º minuto, por exemplo. Tinha que ter 15 e ponto final. E como surge o Getúlio Vargas, o filme seu? O Getúlio é um filme não didático, é um filme intuitivo, onde eu só queria discutir o seguinte: por que que um cara que é populista, caudilhão, ditador, praticamente 100% da sua vida política, nos últimos 2 anos de vida ele deixa de ser tudo isso e passa a ser um estadista com os melhores projetos de nação que nós temos até hoje? Como é que esse cara fez essa Como muda assim, né? Como é isso? Encontrei na camaradagem das armas uma escola de lealdade, de abnegação e de desinteresse. Continuo a servir o Brasil, somando o meu esforço ao vosso e ao de todos os patriotas, para torná-lo cada vez mais forte e mais próspero. Ali começa o seu fascínio pelo poder, a discussão do poder, que vai perpassar a sua obra até hoje? É. Eu tenho horror de poder. Porque a indústria é o poder, Já né? começa na Getúlio indústria. Eu tenho... Também é o poder total. Aí eu passei, foi o Getúlio que me entrou num túnel que eu fui discutir o poder na família, a raiz do poder, né? Quem obedece e quem não obedece, e o que ocorre com quem desobedece. Isso é o Mar de Rosas. Eu cheguei no Mar de Rosas através do Getúlio? É? Porque a figura do pai, seria isso? A famosa figura do pai? Paternalista? É, a análise mais, a figura paterna mesmo, o protótipo, o arquétipo do pai, do poder, né? O Getúlio foi o pai ele era chamado de pai da pátria. E isso despertou em mim já o caminho. Porque o pai tem que ter poder, sim. Se não tiver, é pior. Mas se tiver, também deixa marcas terríveis, né? O poder é terrível. Se não exercê-lo, é terrível, e se exercê-lo, é perigoso. Presidente leal e bondoso, é Getúlio nosso protetor. Da criança ele é o amigo, seu futuro para si ele amou. Ana, qual a relação do Getúlio, seu filme, com a época que ele foi feito? Tinha uma ideia sua de discutir aquele período da ditadura? Eram pequenas estocadas? Tinha isso? Tinha. Eu tenho essa natureza. Eu sou provocadora. Mas eu sou uma provocadora sonsa. Eu não sou uma provocadora ostensiva. Nós estávamos vivendo o Geisel, né? 74. E a gente estava por aqui já do poder e do autoritarismo, e a gente mal sabia que ainda ia ter que amargar 10 anos, 11 anos, né? Então eu fui tentando ironizar, entrando por ali. Me dei um pouco mal, porque nem bem foi para a censura, voltou, era essa locução, não. Se eu fosse um pouquinho menos independente ali, eu comprava a barra de não lançar. Mas graças a Deus eu não era independente e eu mudei a locução. Aliás, uma das grandes locuções do Péreio é a leitura da carta testamento, porque o pai do Péreio foi tenente na Revolução de 32.
E como todo bom gaúcho, devia ser getulista, né? Era, aconteceu uma coisinha inesperada, porque ele chegou atrasado, a gente estava gasgalhada, vamos gravar. Ele começou a ler a carta e ele chora. Aí, o estúdio ficou quieto. A carta veio com um teor dramático que eu sozinha não teria conseguido. Eu não sou uma cineasta feminista. Eu não sou uma cineasta com preocupações femininas. Eu sou um ser subjugado à condição feminina, ponto. Em Getúlio já se encontrava o Mar de Rosa? Já, perfeito. Só existe o Mar de Rosa porque existe o Getúlio. Por quê? Qual que é a gênese? Eu acho que é a minha infância, é a minha vida familiar, é a minha vida escolar. E também tem uma coisa muito interessante, tudo. Por exemplo, eu vi muito material. Eu vi um material de 40 e qualquer coisa, quando o Rockefeller esteve em São Paulo para fazer a faculdade de medicina, para visitar, a faculdade já estava funcionando. E eu vi um senhor, na época, um médico, que estava lá jogando basquete. E eu falei, que interessante, o tempo. E ele dá uma entrevista onde ele fala, sem a iniciativa do Getúlio, da política da boa vizinhança e não sei o que, da faculdade de medicina para construir, não teríamos conseguido. Depois, no dia 12 de agosto de 54, ele foi inaugurar a Volta Redonda em Belo Horizonte. E eu vejo no palanque meu pai. Seu pai? Num cantinho do palanque em Belo Horizonte. Aquilo tudo fez um efeito de bomba que vai aos poucos, de compreensão o que é o poder, o que é a vida familiar, o que são as mudanças na vida familiar por causa da estrutura política social que os pais percorrem. Isso daí é a gênese do Mar de Rosa. Os conflitos interiores, as ganâncias, os fracassos, as dependências, as cores fortes do Mar de Rosas vêm daí. Meu marido sempre me sacaneou. Com dinheiro, por exemplo. Bobagem. As minhas amigas sempre quiseram me enrabar. Feito eu sei e não nego que ninguém gosta de mim. Ela também tem gasto muito pra viver, né, seu Landi? Ninguém gosta de mim, nem Deus. Porque se gostasse... Olha aí, olha o que ele fez comigo. Foi por causa disso que eu perdi meu marido. Perdi, não. Eu nunca perco nada. Venço sempre. Sou forte. Mas a ideia de estruturar o Mar de Rosa com aqueles personagens, isso vem, ou seja, vem vamos dizer, esse oceano de lembranças? Vem. O dentista inútil e fraco, a mulher do dentista ignorante, inviável e forte. O início do filme, a felicidade que não aguenta mais o casamento e acha que mata o pai. Quando a gênese dos conflitos são... não é que são da minha casa, a biografia não é essa. Mas é um impressionismo do que eu apreendi, compreendi, que foi detonado com o Getúlio. Me deixe até o fim, eu não quero mais ficar Sem dúvida. sozinho. E tem a ver com poder. Olha, toda vez que eu começo a falar, você me interrompe e ainda por cima destrói tudo. Eu destruo? Olha, Felicidade, qualquer coisa que a gente falar agora vai dar noutra discussão. A única coisa que eu não quero é discutir. Eu quero conversar com você. Cair no mesmo assunto, Felicidade. Ai. Mesmo assunto não, senhor. Eu quero botar uma vez por todos os pingos nos is. Que pingos nos is? O pingo da nossa vida, por exemplo. Em primeiro lugar, a minha vida não se resume no pingo. Nunca se resumiu. Em segundo, eu estou numa estrada. E isso aqui não é lugar, nem hora, para se falar da gente. Dou o assunto por encerrado.
Ana, no Mar de Rosas, aquele volume de falas, aquela verborragia, a intenção era mostrar a relação das pessoas dentro da sociedade brasileira naquele momento, ou seja, ninguém se ouvia. Tem um paralelo assim? Aquela tautologia, é aquela fala inútil de dentro de casa. A Miriam fala horas sobre porra nenhuma. Ela dá receitas de bolinhos, de batatinhas, de não sei o quê. Mas eu acho que é mais ou menos a tautologia caseira. Ou, em macrovisão, se você quiser, a tautologia do Congresso. Fala-se demais. E não é nada, são receitas de batatinha. Dirceu, eu estava na cozinha fazendo aquelas batatinhas, aquelas pequenininhas com casca que você adora. Lembra aquelas que você adora que eu ponho numa assadeira com sal, alho e ponho no fogo? É no forno, Dirceu. A senhora conhece essa receita, dona Felicidade? Uma delícia. Dirceu, eu estava na cozinha e eu vi um barulho horrível na rua, saí correndo, abri a porta e... Imagine o que eu vi, Dirceu. Eu não sabia se era um corpo sem cabeça, uma cabeça sem corpo, meu Deus do céu. E fiquei pensando assim, vou ou não vou? Ajudo ou não ajudo? O que faço? Olha que egoísmo, Dirceu. Como é egoísta o ser humano, Dirceu. Ela sabe acessar o feminino sob um aspecto que é o que mais me encanta, é o que ninguém sabe fazer, a Ana sabe fazer. Ela vai lá nos recônditos, enfim, ela traz coisas que você diz, não é possível, e quando você vê, aquilo faz total sentido dentro da estrutura emocional, psíquica de uma mulher. Essa fala da Xuxa, você tem alguma intenção feminista nesses filmes, nessa sua trilogia feminista? Não. Trilogia feminina, perdão. Não, eu até lutei muito contra isso, porque feminista já vem o gueto ali um pouquinho. Se você deixar, eles arrumam um gueto, deita no gueto e faz a fama no gueto, mas é gueto. Eu tenho horror, de novo, de gueto. E eu lutei muito com isso, porque na verdade é o seguinte, eu não sou uma cineasta feminista. Eu não sou uma cineasta com preocupações femininas. Eu sou um ser subjugado à condição feminina, ponto. Mas não quer dizer que eu não tenha e faça tentativas e voos de transcender a condição feminina que me é inerente, ponto. Agora, a minha condição me limita e me amplia. Então, é bobagem falar que meus filmes têm temática feminina e eles são feministas. Isso é bobagem, porque todas as coisas que eu tenho, você também tem. Então, é apenas a nossa condição, que é diferente, que dá um colorido diferente, mas a questão é exatamente a mesma. Você vai aprender hoje os primórdios de uma educação feminina que você transgrediu de uma maneira brutal. E isso eu não tolero. Se existe uma coisa que me agride, é a falta de educação. O comportamento de uma moça da sua classe. Porque é impossível levar as últimas consequências da punição para uma moça que urina na missa. Você seria automaticamente convidada a sair do colégio, sem sequer participarmos a seus pais. No Das Tripas Coração, que é o segundo filme dessa sua trilogia feminina, a questão do sexo. Aí vem... O poder ali é o sexo. A discussão é a identidade sexual e o poder. Sempre o poder. Você pode botar o poder e a identidade sexual. É uma questão de identidade ainda, quer dizer, adolescência. Como é que eu sou? Quem eu sou? Por que eu não sou um menino se eu, na minha infância, fui um menino? Brincava como menino, andava a cavalo como menino. Só que chega uma hora os meninos falam assim, você sai, eu vou jogar futebol, você vai para lá, porque você é mulherzinha. Aí começa, vamos
eu estou falando da minha infância, eu não sei se hoje a questão da identidade feminina começa, a identidade sexual começa com 12 ou com 14, eu não sei. Mas quando começa a adolescência e a questão sexual, passa pela pesquisa da identidade sexual. Que eu tentei fazer no Das Tripas, mas também no Das Tripas tem a questão do poder. As professoras, quem manda aqui, você pode fazer a subversão adolescente o quanto quiser. Quem manda aqui... Mas quem manda também tem problemas de identidade, de prazer, de... O Das Tripas é o primeiro degrau. Não é a maturidade ainda, mas já é o primeiro patamar da vida afetiva, da vida amorosa, vamos dizer. Não! Vai, sobe. O que elas estão fazendo? Vai lá, vai, sobe. Em que momento que nasceu Das Tripas? Ou toda a trilogia já estava pensada desde o início? Estava pensada, não. Eu percebi que eu não ia conseguir fazer tudo que eu tinha na cabeça num filme só, no Mar de Rosa. No Das Tripas tem uma hora que a Norma Bengel está saindo do banheiro e o Ari Fontoura pergunta: o que está fazendo aí? Está fazendo Das Tripas Coração? O Das Tripas Coração está nominado já no Mar de Rosa. Essa efervescência da adolescência, essa busca de identidade sexual, esse fascínio e horror pelo poder. Porque quem não tem nem fascínio nem horror pelo poder, o poder para ela tanto faz. Eu tenho os dois, porque eu não me deteria nas diretoras, na Miriam Muniz e na Nair Belo, se eu não tivesse fascínio pelo poder e horror pelo poder, porque elas são as poderosas em decadência. A Xuxa e a Dina vão ser as poderosas amanhã. Então, o Das Tripas estava contido nessa exuberância que é a vida da gente dos 14 aos 45, 50 anos, que é hormônio para todo lado e é energia para todo lado. E é aí que você tem que galgar e fincar, construir seu território de poder, seja em casa, no trabalho, na vida brasileira, entendeu? É mais ou menos esse pequeno universo aí. Eu sei viver melhor do que você. Você tem inveja da minha vida, tem inveja da minha beleza, tem inveja da minha vitória. Você tem inveja de mim. Eu ganho sempre. Sou eu que ganho. Eu sou mais fácil. Eu sou mais fácil, mais simples, mais normal. Você é uma anomalia, uma barata. Tem medo do amor e dos homens. Todos os personagens, de uma certa maneira, são eu. Em todos os filmes. Não é que eu sou exatamente a Betinha, mas também sou a Betinha, sou a Miriam, eu sou essas pessoas. Sonho de Valsa, seu filme que fecha a trilogia feminina. Ele vai pegar a personagem da Xuxa diante da ideia do amor, diante do casamento, mas não é um filme romântico. Não é diante da ideia, é diante da fantasia, né? Porque a gente vai indo e vai deixando a plumagem pelo caminho, mas a última pluma eu acho que é o grande amor. Vou encontrar.
eu vou encontrar aquele homem. E isso dá uma ansiedade horrível. E dá também um desapontamento, e dá também uma porção de coisas. É esse momento que a Xuxa está vivendo no filme. Ela... Terezinha de Jesus teve 3, não sei o quê, o primeiro não sei o quê, o segundo não sei o que lá, o terceiro não sei o que lá. Ela está nessa hora. Ela está nessa hora. Experimentando. Ela quer ver que se acerta, mas ela não tem como. Eu fico tão ansiosa toda vez que eu saio. Eu sempre fui assim, né? Mas eu acho que eu tô ficando cada vez pior. Sabe o que é? Me dá uma aflição, uma vontade de encontrar logo uma pessoa. Um príncipe encantado? Como que esse filme é recebido, assim, dentro das hostes femininas? Muito bem, muito bem. Das hostes femininas, porque fora daí... Porque eu imagino que fora... As pessoas ficaram meio retranca comigo. Ou porque gostaram e não queriam dizer, ou porque, não sei. Eu tenho pensado muito em você. Você tá muito bem mesmo. Dançou até agora. Agora você vai ficar um pouco comigo. Você ainda continua querendo encontrar o homem da sua vida? Ana, a personagem da Xuxa, ela funciona como uma espécie de alter ego seu ali? Todos os personagens, de uma certa maneira, são eu. Em todos os filmes. Não é que eu sou exatamente a Betinha, mas também sou a Betinha, sou a Miriam, eu sou essas pessoas. Então a Xuxa, nesse momento, sim, ela é uma vasta amostragem de algumas questões que eu atravessei e senti com 40 anos. Por isso que ela acha que eu compreendo bem. Não é que eu compreendo bem, eu vivi bem isso aí. Na carne, né? Vivi muito bem isso aí. Bem vivido mesmo, na carne. Agora, Ana, por que, de novo, a verborragia? Quando ela em certo momento, a personagem do Sonho de Valsa está feliz, né? Lá com o Daniel Dantas, e ela não para de falar. Não para de falar. No banheiro, aquela coisa, uma não tortura para. aquele homem. Não para. Conseguindo se barbear e ouvindo aquela matraca. Ou seja, de novo a palavra... Não, eu acho que aí é uma... Eu me rendo a um defeito feminino que é o falatório. É o falatório. Tanto é que nesse filme... Chega uma hora que a Xuxa vai em cana, que o guarda pega ela no bar com a bandeira e ele fala, artigo 113, demência. Porque as mulheres demoram muito para parar de falar. Eu faço parte dessa... Hoje em dia eu não falo nem metade do que eu falava. E, aliás, eu não sou uma pessoa que fala muito, sou uma pessoa que fala pouco. Por isso eu sei que a gente fala muito. É um apanágio feminino, de verdade, é terrível. No Sonho de Valsa, os homens falam, ai meu Deus do céu, a minha mulher já fala no banheiro, agora vem um filme que a mulher fala no banheiro. Entendeu? Que é o lugar mais covarde que tem para a mulher falar com o homem no banheiro, né? Ela encurrala ele na hora da barba. Porque ele não pode desistir que ele se corta, né? Pelo menos hoje eu acho que eu te amo. Sabe que eu poderia te amar mesmo. Mas você não olha pra mim, né? Você não fala comigo. Você não diz que me ama, nem que quer ficar comigo, né? Ana, você acredita que essa sua investigação dentro dos meandros familiares, né, dessas tensões, dessas dissensões, possa lembrar um pouco o Nelson Rodrigues, aproximar você um pouco do Nelson Rodrigues, dessa tragédia familiar que o Nelson expõe nas peças dele? Acho que não. O Nelson Rodrigues tem uma pegada... Primeiro, ele tem uma pegada carioca. Zona Norte. É verdade. E ele tem uma pegada mais
dramaticamente falando, mais pragmática. Ele apresenta os personagens pragmaticamente. Ele não perde tempo em descobrir aquele personagem. Você é o canalha e pronto. Você é a puta e pronto. Você é bonitinha, mas ordinária. Ele define e depois ele trabalha. Ele trabalha magistralmente, mas ele define na saída. E você? Eu fico procurando a entrada daquele personagem. Eu fico procurando. E eu acho que ele é mais para Borges. O Borges não é cineasta. O Borges é um escritor divino que cada objeto que ele pega, ele olha como se olha uma concha, ele vai, ele vê como é, aí ele entra. Eu pego, a minha pegada é super sutil. Eu perco tempo na apresentação do personagem até. Eu deixo rolar um pouquinho. Foi tudo mentira. Não deu certo. Eu não te amo. Eu não te quero junto de mim. Eu não preciso de você junto de mim. Eu também não te amo. Eu nunca disse que te amava. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ninguém. Mas eu não suporto ver você feliz. Ah, mas eu também não. Você, como diretora de atores, você faz a famosa leitura antes do início das filmagens, onde você já traça, as câmeras vão estar em tais lugares, ou você apenas faz com que o ator descubra o seu personagem e você o deixa solto para que a câmera, Não, eu as faço câmeras o peguem? seguinte, eu ensaio o filme inteiro com os atores 4, 5 semanas seguidas antes de começar a filmar. Então, o filme é ensaiado como se fosse, não como se fosse uma peça de teatro, não é isso. Mas os atores ficam familiarizados com aquele texto e a gente vai na ordem de entrada. Sequência 1, sequência 2, sequência 3, a gente faz leitura diária, estuda o filme durante 4, 5 semanas. Enquanto isso, a equipe está preparando a cenografia e está preparando a locação, mas eu estou aqui fazendo leitura do filme na ordem que ele foi escrito, personagem por personagem. Na cena, primeiro o seguinte, cena tal, vamos fazer, eu libero, depois vou marcar a luz. Eu não marco a luz antes dos atores, você que vai andar para lá, você quer para lá? Tá melhor? Eu acho que tá. Então, vamos iluminar daqui para lá. E o carrinho? Vai ter carrinho? Não. Vamos de novo? É os atores que, para eles, aquilo fica verdadeiro, aquilo fica redondo. E você vai se meter ali no meio com a câmera, e com o som, e com todo o aparato que significa uma filmagem. Você vai entrar naquele meio, mas aquilo está fechado, está redondo, está orgânico. E aí você tem mais chance de ter uma câmera orgânica, de ter uma luz orgânica, de ter um aparato cinematográfico, da linguagem cinematográfica mais orgânico. Porque se ficar uma prótese dentro do plano, vai dar errado. Para tudo, o close da grua, do não sei o que lá. Não. Para mim, não, né? Isso daí é uma escola meio europeia também, né? Porque o cinema americano contemporâneo e pragmático não é nada disso. Antes de mais nada, você tem que sair daqui! Mas para sair daqui, você tem que parar com essa história de amor impossível e de príncipe encantado. Você é uma mulher e precisa de um homem real. Real? E, evidentemente, ela era uma grande poderosa, a mulher mais poderosa daquele início do século XIX, XX. Não tinha ninguém mais poderoso, era o Edison que fez a lâmpada e ela. E aí, Pé?
personne dans la salle. Mais non, la salle était pleine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne ne m'aime. Ana, esse filme seu, Amélia, o que ele tem de realidade? O que ele tem de fundo, de verdade naquela ficção toda? Nada. Nada? Absolutamente nada. Eu não sou de Minas. Eu não vivo em fazenda. Eu falei uma mentira agora. Eu vou fazer uma revelação. A única verdade, volta aí a história do poder. A única verdade que tem, esse filme nasceu, o núcleo desse filme, o núcleo dramático desse filme, é o seguinte: eu, quando era bem pequena, chorava, me jogava no chão, chorava a tarde inteira, se deixasse, só não chorava a tarde inteira porque apanhava. A minha mãe me chamava de Sarah Bernard, que eu não tinha ideia de quem era Sarah Bernard. E depois eu comecei a perceber que a Sarah Bernard era uma grande atriz. Então eu era uma grande atriz. Por quê? Porque eu chorava o dia inteiro. Porque a minha dor não era verdadeira. Mas aquela mise-en-scène de chororô, aí já sou eu adulta, tentando fazer isso, né? Era uma forma de manipulação de poder. Claro, uma criança que se joga no meio da sala e chora a tarde toda, ela quer mandar em alguém, não? Na mãe. A Sarah Bernard veio disso. E aí, como a Sarah Bernard tinha estado no Rio, como foi no Rio que um contra-regra esqueceu de botar os colchões e ela perdeu a perna direita praticamente no Rio de Janeiro, porque foi no Rio que ela sofreu acidente. Sofreu acidente. E, evidentemente, ela era uma grande poderosa, a mulher mais poderosa daquele início do século XIX, XX. Não tinha ninguém mais poderoso. Era o Edison que fez a lâmpada e ela. Eram os dois mais poderosos no início do século. Quem sabe até em ordem inversa, né? Provavelmente em ordem inversa. Tanto é que ela, quando ela foi fazer turnê nos Estados Unidos, a coisa que ela quis ver lá, que foi ver, foi conhecer ele e ver como é que acendia a lâmpada. Então, trata-se de uma grande atriz, trata-se de uma mulher independente, trata-se de um ícone absoluto e trata-se de uma mulher poderosíssima naquele momento. Pronto, para mim era o suficiente para dar uma infecção cinematográfica. Fui por ali. Mas nada do que está no filme me é particular ou familiar. E como é que você cria aquele núcleo daquela família maravilhosa, naquele miolo de Minas Gerais, aquele interiorzão? Subsídios familiares, que não tem nada a ver com Minas, mas, na verdade, são tias, são primas, são vizinhas. A infância... Você deve saber, não sei sua origem, mas você deve saber o que é uma família portuguesa e uma família espanhola. E as tias que brigam. E as filhas que brigam. Uma verdadeira península em casa. Você conhece aquelas mulheres, sejam de Minas, sejam do Tejo, sejam da Galícia. Elas brigam por qualquer coisa, sempre. As mulheres de famílias, as mulheres brigam por qualquer coisa. Pelo menos assim tenho eu interiorizado. E elas são isso, elas são umas mineiras que têm uma fazendola. E elas vão brigar porque elas sabem que a única que saiu é a Amélia, que é a Marília Pera. Saiu da fazenda, foi embora para o Rio de Janeiro e, por uma sorte, foi virar camareira da Sarah Bernard. E viveu anos na França e volta para o Rio de Janeiro nesse momento, em 1905. E ela tem dinheiro suficiente para comprar a fazenda e botar as duas para fora.
O poder. O poder. E pronto, o poder da Amélia e o poder da Sarah Bernard, que depois pega elas e leva para a França. Chegou a hora de dividir o que é nosso. O que quer dizer dividir? Oi, quero a minha parte. Sei que vocês não têm dinheiro, portanto não pode se opor à venda. Agora, Ana, no filme fica uma coisa interessante, que é a questão da Europa civilizada e o Brasil jeca. É. Tinha essa intenção sua? Não, era mostrar as duas visões. A Europa, a grande civilização, e o Brasil, a barbárie. E é uma tristeza isso. Completa. É uma tristeza, porque quando a Sarah Bernard faz aquela demonstração de poder quase no final do filme, que ela fala num plano só, quase, que parece uma recitação da Fedra, e que a Miriam fica olhando e quer dar o troco na civilização que ela apresenta, e ela fala: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu acho aquilo uma coisa tão maravilhosa, que é o seguinte: nós somos uma civilização delicadíssima, perto da França. Nós somos de uma superioridade absoluta. Dá uma pena que a gente, de uma certa maneira, joga fora a nossa civilização. Eu adoro o Amélia por causa disso. Et de toute mon âme et avec tout mon cœur, je peux vous dire, c'était un enchantement que de voir un homme qui a tant pleuré avoir le courage qu'avait le toupie. Ainsi le Timbira couvert de gloire. Ana, o filme que você fez do Gregório de Matos, como que você vai cair no Ali Salomão para ser personagem? Viver O Gregório de Matos é o outro lado do poder. Porque o Gregório... Você leu, não sei se você leu as coisas do Gregório de Matos. Sem dúvida. Se você leu a biografia dele do James Amado. Não, isso não, mas eu conheço a poesia dele. Corria-se o ano de 1636, na Bahia, onde tudo era... Brasil, colônia, tudo era poder e miséria. Não tinha outra. E surge ali aquele homem, nascido na Bahia, pai português, mãe preta, vai estudar em Lisboa, escreve magnificamente bem, volta com 30 anos e começa a aprontar na Bahia. Mas aprontar geral. Ele começa a apontar exatamente com os poderosos. Ele começa a dizer em versos que ele tem uma produção extensa. Ele fazia versos, acho que o dia inteiro. Ele começa a dedurar a igreja, quem saiu ontem à noite, que foi transar com quem. Eu vi o fulaninho comendo aquele menino assim, assim. Aí ele começa a falar do governador. Ele apronta, mas ele apronta e encara aquele poderio que era a Bahia do século... com desabrido, desassombrado. Eu tenho identificação fundamental com ele, porque ele não tem modos, ele não tem papas na língua, ele não tem medo de nada, ele sofre horrivelmente por causa disso. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em toda porta, um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Agora, o que leva você a fazer o Gregório é o poder. Ele é o antipoder, é. Né? É a questão do poder, de novo, a provocação do poder, aquele personagem que peita. Né? A questão. E dança, porque ele morre de sofrer. Não dá para brincar com poder.
Não dá para brincar com poder. Você morre. Você morre. E isso eu acho tão incrível que eu não consigo parar de pensar nisso. Eu sempre penso nisso. As escolhas passam por aí, infelizmente ou felizmente, não sei. Como que surge o Gregório para você, como personagem num filme para você? Que momento? Lendo ele. Sabe qual? Quando ele fala apa, epa, upa. Sabe aquele texto? Sim. Que é uma coisa, uma modernidade. E tem uma dos textos que me levou a fazer o filme também é esse, que é o seguinte, que ele fala: o que me importa de perder-me ou de salvar-me, importa salvar-me. Entendeu? Ele foi esses textos que eu falei, eu tenho que andar por aí. O que me importa? O que importa é salvar-me. E vamos que vamos. Ele detona. Eu fui nessa, eu fui a paixão por ele. A mesma paixão que eu tive pelo Getúlio, a mesma. O objeto mudou, mas é a mesma. De salvar-me ou de perder-me, só sei que importa salvar-me. Seja, pois, a conclusão que eu me pus aqui a escrever, o que devia fazer, mas que tal faço isso não. Você pegou o Ali, que é um poeta maravilhoso, e colocou como ator. Em outro filme seu, você pega o Ney Matogrosso, que é um cantor, mas era ator, e o traz de volta para atuação, para interpretação. Esses resultados são bons? Eu acho bom. Me dá Essa certo. questão, vamos dizer, não atores, né? Embora o Ney tenha vindo do teatro, etc, etc. Ele é... Tem uma formação Aliás, teatral. Não, eu acho que pode funcionar. Eu não sou a pessoa certa para dizer, porque eu acho que funcionou. Eu fiquei satisfeita. Eu gosto do trabalho do Ney e eu gosto do trabalho do Ali. Mas eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Você precisa acertar, assim. Você precisa ter uma intuição que fala assim, acho que você vai fazer, pode fazer e vai fazer direito. Vamos embora fazer. Mas é uma temeridade também, né? Meninas, meninas, pois é verdade, não falando por brinquinhos, que hoje aos vossos passarinhos se concede liberdade. Fazei-me nisso a vontade de um passarinho me dar, e não o deveis negar, que espero me concedais, pois é dia em que detais passarinhos a voar. Esse momento do cinema brasileiro, onde se fala muito da retomada, mas basicamente a instituição de um mercado de cinema, você acha que tem espaço para o cinema que você pratica, esse cinema de autor? Como que você coloca a sua produção? Eu acho que o pragmatismo que o cinema brasileiro está propondo, o reinado da bilheteria, né? Isso daí ainda é uma tentativa. Se não fosse a TV Globo tendo essa iniciativa, seria uma tentativa diferente, mais difícil talvez. O resultado ainda não é bem esse que se deseja, porque não é verdade que todos os filmes pragmáticos do cinema brasileiro têm correspondido na bilheteria. Não tem. É verdade. Tem até um artificialismo de que isso está ocorrendo, mas não é bem assim. São muitas cópias, muitas salas, então parece que o número de espectadores é grande, mas você vai dividir as fatias entre número de cópias, número de espectadores. Você começa a ver que a resposta é sempre o mesmo boné no mesmo gancho, entendeu? É mais ou menos esse trajeto no nosso boné, onde nós penduramos o boné, ele ainda não está muito alterado. A questão das cópias, a questão da produção, a questão da janela da TV Globo tentando cativar o público, tudo isso é muito positivo. É bom, é bom. Só não pode ser excludente, né? Então,
Não adianta só fazer produtos que tenham apelo sexual. Não adianta fazer só produtos híbridos que tenham resposta imediata de bilheteria. Adianta fazer tudo isso junto, inclusive cinema de autor. Mostra o patife da nobreza, o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos falar pode, mais increpa. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. E mais não digo, porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa e upa. Ana Carolina, obrigado pela sua presença Nada. e sua entrevista aqui no nosso Sala Cinema. Foi um grande prazer. Prazer em Muito vê-la. obrigado. Obrigada a você. Até o nosso próximo Sala de Cinema. Conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.